Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, mais uma aula de processo civil, né? Nessa aula a gente fala sobre o penúltimo assunto da ação de execução, que é a suspensão e extinção do processo de execução. Na aula passada nós vimos os embargos à execução, né? E hoje a gente fecha com a suspensão e extinção do processo de execução. Aula bem suave, material 6 páginas no sistema. Como a gente falou ao longo do processo de execução, né, o processo de execução ele tem uma diferença no tocante à sentença, né? A natureza jurídica da sentença do processo de execução, ela é terminativa, né? Ao contrário do processo de conhecimento, que pode declarar, reconhecer, condenar, né? No processo de execução, a sentença ela vai ou encerrar o processo de execução, né, ou determinar a suspensão do processo de execução, né, por conta de algumas situações que a gente vai ver a partir de agora. Por exemplo, encerra o processo de execução quando ocorre o pagamento, né, do crédito do exequente. Suspende-se o processo de execução, por exemplo, quando o executado não possuir bens para saldar, né, o crédito do exequente. Então, por alguns exemplos, né, a sentença dentro do processo de execução ela só tem a natureza terminativa, certo? E quais são as hipóteses de suspensão, né, e de extinção do processo de execução? A gente começa pelas hipóteses de suspensão, elas estão no artigo 921, né? Suspende-se o processo de execução nas hipóteses dos artigos 313 e 315 no que couber. Quais são os que fala sobre esses artigos 313 e 315? Vamos ler ele? Salvo engano, essas hipóteses do artigo 313 e 315 é aquelas situações lá de. Vamos confirmar aqui. Eu não sei se as hipóteses do impedimento e suspeição ou se é quando ocorre a morte de alguma das partes, fugiu aqui agora. 313 do CPC, da suspensão do processo de conhecimento. Artigo 303, suspende-se o processo, pela morte, morte das partes, morte ou perda da capacidade processual das partes, pela convenção das partes, pela arguição de impedimento ou suspensão, então estava certo das duas coisas, pela admissão do incidente, resolução de demandas repetitivas, ou quando a sentença de mérito, isso caso não se aplique-se ao processo de execução, depender do julgamento de outra causa ou de declaração de existência e inexistência de relação jurídica, constitua o objeto principal do processo pendente ou tiver de ser proferida após verificação de determinado fato ou a produção de certa prova requisitada pelo juízo. Por motivo de força maior, quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes, fatos, navegação de competência Tribunal Marítimo, nos demais casos que o Código regula, 9, pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir única patrona da causa, quando a advogada responsável pelo processo constituir único patrono da causa, tornar-se pai. Esses incisos foram os últimos incluídos na legislação, certo? Essas são as hipóteses do artigo 313. 315, vamos abrir aqui, 315 do CPC. Na aula a gente vai falar sobre esses artigos, né? Mas especificadamente a gente fala sobre os incisos, né? Com mais calma. Artigo 315. Nossa, tampou aqui. Agora ficou ruim demais. Deixa eu abrir aqui. Artigo 315.
15. Se abrir, se a internet ajudar. Bom, se o conhecimento do mérito depender da verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal. Beleza? Então, por exemplo, no cheque, que houve a falsificação da assinatura, tá apurando lá no inquérito policial, né? Foi noticiado o crime lá de falsidade ideológica ou documental. O juiz da ação civil pode determinar a suspensão da ação de execução do cheque, pode determinar a suspensão, né, até que se verificar se a assinatura do executado é a de fato, né, do dono do cheque. Beleza? Então, esse foi o exemplo para a gente fechar esse assunto. Vamos para a próxima causa de suspensão. No todo ou em parte, quando recebidos com efeitos suspensivos em embargo de execução. Falamos de embargos na aula passada, né? Pode ser um caso de suspensão do processo de execução. 3. Quando o devedor não possuir bens penhoráveis. Infelizmente, a gente não pode, né, tentar receber a dívida, né, o crédito decorrente da ação de execução à força. Então, quando não possuir bens, suspende o processo até que se ache bens, né, passíveis de se executar. 4. Se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente em 15 dias não requerer a adjudicação e nem indicar outros bens penhoráveis. O bem foi para o leilão, não apareceu gente, o exequente não quer adjudicar os bens, né? E nem indica outros. Vai suspender o processo. O processo vai ficar lá esperando, né, a boa vontade das partes, né? 5. Quando concedido o parcelamento que se trata do artigo 916. Falamos do parcelamento. Parcelamento do processo fica suspenso até o integral parcelamento. Depois que pagar a sentença terminativa de extinção do processo ou né, prossegue-se o processo caso a parte não honre, né, com o parcelamento. Beleza, gente? Tranquilo? Essas foram as hipóteses de suspensão. As de extinção estão no artigo 924, né? Será extinto o processo de execução. 1. Quando a petição inicial for indeferida, caso de indeferimento, não preencheu os requisitos, né, os pressupostos processuais, né? 2. A obrigação for satisfeita, pagou, entregou a coisa, fez a coisa, né, desfez a coisa. 3. O executado objetiver por qualquer outro meio a extinção total da dívida. O executado vai por fora do processo no exequente, quita, paga, né, a dívida sem ser em juízo, pode se requerer depois em juízo a extinção. 4. O exequente renunciar o crédito, renúncia, né, abre mão do direito de receber aquele crédito oriundo do processo, certo? Então, fiquem atentos, né? E 5. Quando ocorrer a hipótese de prescrição intercorrente. Prescrição intercorrente, gente, é um ponto que cabe a gente falar uns 2 minutos sobre ela. Prescrição está ligada àquelas situações dos artigos 205 e 206 do Código Civil. A depender do tipo da obrigação constante no título, o prazo prescricional será 1. Lembra da hipótese de suspensão do processo? Por exemplo, não achou bens, o processo vai ficar suspenso. O processo vai para um arquivo chamado arquivo provisório. A depender do prazo prescricional da obrigação constante naquele título, o que vai acontecer? O processo vai ficar suspenso pelo prazo, né, conforme artigo 205 e 206, e após será proferida uma sentença de extinção do processo. Você vai ficar lá esperando para sempre, né? Por exemplo, se for uma obrigação de reparar danos, 3 anos. O processo fica suspenso 3 anos e após ocorre a extinção. Beleza? Tranquilo? A gente dá uma repassada nesses artigos na aula síncrona, né? E aí a gente fecha esse assunto. Beleza? No mais, muito obrigado para vocês. Aula de número 16 no sistema, tá? Dê uma lida no material, 10 minutos vocês leem o material dessa aula e a gente vai para a aula síncrona, tá?
Fiquem com Deus, beijão e até a próxima. Tchau!